Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, já deixar preparado. Quero agradecer a irmã Ruth pelo convite, quero agradecer ao pastor pela confiança mais uma vez de estar aqui trazendo a preciosa palavra do Senhor. A palavra vai ser simples e objetiva, porque ela já achou lugar em corações e o Senhor vai falar de uma forma muito simples, mas certo é que você vai se despertar. Amém? Louvor maravilhoso, ungido, né? Vindo da serva dele, glória a Deus por isso. Eu acho lindo quando Deus ele faz as coisas, porque nunca foi quantidade, né? Sempre foi qualidade. E o mais importante, você que está aqui nessa sexta-feira, dia 1º de setembro, neste lugar, você despertou para estar aqui hoje. Você despertou. Eu sei que não foi fácil, foi difícil, foi muita batalha, cansaço, serviço, tantas questões adversas que surgem, mas você se despertou e está aqui. E o que você veio buscar, você vai levar. Porque toda ação tem uma reação. A sua atitude foi se despertar e vir. E a ação de Deus é entregar para você aquilo que você veio buscar. Você não vai voltar de mãos vazias, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vem com seus moles, aquele que vem bater, aquele que vem buscar, ele não volta frustrado, porque não sou eu que estou prometendo, não é o pastor Marlécio, não é a Assembleia de Deus, mas é Jeová Jiré, que irá prover de novo para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Efésios capítulo 5. Né? Lindo toda a carta de Paulo, né? Eu gosto muito de Paulo. Em carta de Efésios, Paulo, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Gostaria que a igreja lesse juntamente comigo. Não sei se a sua Bíblia tem a mesma versão, se é a mesma tradução, mas vamos tentar lermos junto. Vamos lá? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós vamos falar 3 vezes, porque a primeira vez que você lê um versículo, você lê uma leitura, você está fazendo uma leitura, você leu. A segunda vez que você lê aquela mesma leitura, você está entendendo ela, o seu cérebro está entendendo aquela leitura. A terceira vez que você lê de novo, você está interpretando. E aí a diferença entre a Bíblia e um livro comum, que enquanto você leu a primeira vez, você leu a segunda vez, Pai, Filho e Espírito Santo está com você, e o Espírito Santo está trazendo discernimento, porque nós não estamos lendo algo comum, é acerca das coisas espirituais. E o que você está fazendo? Está trazendo da sua memória episódica para a memória de trabalho e dizendo, eu preciso guardar isso aqui. E aí por isso que é bom você ler 3 vezes, qualquer leitura que você vai fazer. Agora a palavra de Deus ela vai ficar marcada e você não esquece. Uma dica, quando os irmãos quiserem guardar algo, isso é conhecimento, é epistemologia. Vamos ler de novo. Então não é só uma repetição, viu, irmãos? É uma estratégia para guardar aquilo que a gente precisa. Glória a Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mais uma vez. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Assenta-se no seu lugar. Como eu disse, vai ser uma mensagem clara e objetiva. Não vou delongar os irmãos,
Primeiro, quando nós lemos essa palavra, ela tem todo um contexto. E nesse contexto, que é todo o capítulo, ele vai fazendo algumas admoestações, ele vai fazendo alguns despertamentos acerca das nossas questões sobre lascívia, sobre algumas questões que a gente precisa melhorar em nós mesmos. E quando nós chegamos nesse capítulo, não vou aprofundar muito, porque não é isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E quando vem essa parte do versículo 5 e 14, ele vai falar assim: desperta tu que dormes. Então, para uma pessoa despertar, primeiro ela tem que estar o quê? Dormindo. Acredito que os irmãos já antecederam, pregadores assim ungidos, maravilhosos na presença de Deus, pregadores que vieram antecedendo a mim, explicou de uma maneira bem esboçada sobre tudo isso. Mas o certo é que para despertar eu preciso estar dormindo. Existem vários tipos de sono. Existe o sono do coma, existe o sono do coma induzido, existe aqueles que estão descansando no Senhor e existem aqueles que estão dormindo acordados ou que estão em uma espécie de catatonia, que ele fica dormindo, mas ele está acordado, só que ele não percebe que ele está dormindo. Então são para essas pessoas que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Para você que acha que está acordado e não está. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a despertar. Porque o Senhor, ele não tem prazer de ficar nos batendo, nos exortando de uma forma insípida. Ele tem o prazer de nos convocar e nos chamar. Filho, chega mais perto de mim. Filha, chega mais perto de mim. Desperta, acorda desse sono que você está, porque Deus, ele nos chama com amor. Glória a Deus. Ele quer a nossa proximidade para com Ele. É verdade. Porque Ele sabe que quando uma ovelha não está próxima ao Pai, ela corre alguns riscos. Ele sabe que quando uma ovelha está andando aí dispersa, meio dormindo, meio acordada, ela precisa de estar atenta, ela precisa de estar observando. Os irmãos já perceberam que nós estamos vivendo um tempo, você acorda de manhã para trabalhar, as irmãs que cuidam da sua casa trabalham também, sabe, irmãos? A esposa que fica em casa, ela trabalha também. Mesmo que ela não tenha uma carteira assinada pelo seu marido ou por um patrão, ela está cuidando de filhos, ela está fazendo vários tipos de trabalho. Seria até desvio de função se ela tivesse que entrar na justiça. O tanto de coisa que ela faz. Então não existe isso, sabe? Pessoa do lar, não, eu estou trabalhando em casa. Glória a Deus. As pessoas levantam, de repente, as irmãs que levam o filho na escola, que tem que resolver alguma coisa, ou os irmãos que estão de folga em casa ou tem que trabalhar, vocês percebem que de repente o dia acabou? É verdade. E você não deu conta de fazer metade do que você tinha para fazer, porque a palavra do Senhor diz que os dias seriam abreviados. E é essa sensação que nós temos, que nós não estamos dando conta de fazer tudo aquilo que a gente precisava. E aí o que acontece? Eu tenho que resolver tantas coisas. Como que eu vou ter tempo para as coisas do Senhor? Como que eu vou ter tempo para alimentar o meu corpo espiritual? O homem é tricotomista, corpo, alma e espírito. É verdade. Nós temos um corpo biológico, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual. Eles têm que estar alinhados. Se eles não estiverem alinhados, nós vamos começar a ter alguns problemas. Problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças más que vão surgindo. Mas por que isso aconteceu? Porque o corpo fala. E nós estamos falando de um corpo biológico, físico, nós estamos falando de um corpo espiritual. E se nós não despertarmos para essa trindade, se nós não despertarmos para essa tricotomia que ela se apresenta, nós vamos ter alguns problemas. Aí você tem o seu trabalho, você tem todas as suas contas que você precisa pagar, você tem todos os seus afazeres e de repente você não tem tempo para o Senhor Jesus. Irmãos, não estou falando de Daniel não, estou falando do mínimo. Eu não vou constranger os irmãos e pedir os irmãos para levantar a mão. Quantos irmãos que hoje dobrou o seu joelho e meditou na palavra nesta sexta-feira? Ou vou diminuir. Quantas vezes você reuniu a sua família e fez uma oração e você orou nessa semana? Quantas vezes você reuniu e você orou juntamente com a sua família nesse mês? Quantas
que você teve o cuidado do Senhor de ir e vir do seu trabalho, ou seja, viajando, ou seja, num trabalho office, dentro de casa mesmo, e aí de repente você parou aquele momento e você falou: esse momento, essa hora é do Senhor. Desperta, tu que dormes. Aí nós estacionamos. Irmãos, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Não pensa que ela está cortando para cá não, porque ela está cortando. E aí nós não fazemos. Nós não oramos, nós não buscamos. Chega na igreja, dá meia, sabe nem o que está falando. Aí a campainha tocou. Ai, ainda bem que eu já estava cansada, já de ficar gelada. Isso não é oração. Isso não é intimidade, isso não é a busca pelo Senhor. Aí o que acontece? Vem o dia da adversidade, como o apóstolo Paulo advertiu, vem as circunstâncias difíceis, vem sobre nós as lutas, vem sobre nós as dificuldades, e aí o que nós vamos fazer? Nós estamos dormindo. E nós fomos pegos de surpresa porque estávamos dormindo. Irmãos, a intimidade com o Senhor, ela não pode acabar. Ai, irmã Patrícia, mas eu saio de casa às 7 horas da manhã, levanto às 6 e leio a palavra. Enquanto você está passando por um tempo de bonança, porque o dia da adversidade vai chegar. Ah, mas eu não tenho como. A sua hora de almoço é quantas horas de almoço? 10 minutos, não está dando para buscar o Senhor? Desperta, desperta, tu que dormes. Ah, mas não está dando. Aí de repente chega o dia da adversidade. Aí chora na hora do almoço, chora de manhã cedo, chora de tarde, chora de noite. Pastor Léo, me ajuda. Eu vou ficar não sei quantos dias sem me alimentar, porque eu preciso passar por isso. E aí você não tem depósito. Deus está te convidando à intimidade com Ele. Irmãos, eu estudei, eu podia trazer uma palavra aqui com eloquência, trazer uma palavra aqui que nós destrinchássemos conhecimento, mas o que o Senhor disse para mim: fala para a igreja que eu continuo simples na minha forma de falar, fala para a igreja que eu continuo mesmo, não é a teologia, não é a escatologia, não é o conhecimento de exercício hermenêutica, é só Jesus Cristo dizendo para você: eu estou voltando, o meu reino não é desse mundo. Enquanto você dorme, o pedófilo conversa com o seu filho nos joguinhos. Enquanto você dorme, eu estou falando, irmãos, acerca das coisas espirituais. Não estou falando do sono comum, que é o sono rei e não rei. O sono, ele tem 4 estágios. O sono rei e não rei. 1, 2, 3, 4. Nós temos aquele sono que você começa a pegar um cochilo. Depois tem aquele sono que você tem uma redução de consciência. E aí você consegue descansar. Sabe aquela sensação de que choveu e aí você acorda? Choveu? Eu nem escutei. Nossa, aconteceu tudo isso, eu estava dormindo. Esse é o sono REM. Eu não estou falando desse sono, eu estou falando que enquanto você dorme, a sua filha, ela está sendo conquistada por espécie de pessoas manipuladoras. Enquanto você dorme, o inimigo está lá saqueando a sua casa, a sua família, as suas conquistas, porque o reino do Senhor não é deste mundo. Eu não estou falando de prata e ouro, eu estou falando de coisas que o ladrão veio para roubar, e se nós não despertarmos, ele vai nos saquear. Meu Deus! O que significa a palavra desperta? Vem do verbo despertar. É o mesmo que manifestar, iniciar, avivar. Ou seja, a Bíblia está nos exortando, ela está nos chamando. O apóstolo Paulo está dizendo: levanta, desperta, aviva, inicia, caminha, começa hoje, agora, vamos, levanta. É isso que a palavra do Senhor está falando. Glória. Então a palavra, ela tem o sentido de despertar. Desperta vem a mesma conotação do sentido de despertar, que vem do verbo transitivo indireto, intransitivo, ou seja, sair do estado da inatividade, sair
da posição de apático e ter vigor e força. O Senhor está dizendo para você: saia desse comodismo, saia desse, ó céus, ó vida, ó angústia. Só quem assistiu esse desenho que vai entender o que eu estou falando. E aí o Senhor está falando com você: saia dessa reclamação, saia dessa coisa apática e comece a marchar. Senhor, eu vou no círculo de oração do Dom Bosco hoje. Ainda não respondeu, o negócio está feio, eu vou no círculo de oração de lá do Califórnia. Não está legal, vou continuar. Eu vou no círculo de oração do Califórnia 2. Eu vou no círculo de oração do João Pinheiro. Começa a fazer hora extra na casa do Senhor, meu irmão. Desperta, desperta. Não vai ser reclamando com o irmão do lado. Não vai ser reclamando, a coisa está feia. Nossa, está tão difícil. O Senhor está mandando você: desperta. Desperta. A palavra do Senhor para você nessa noite é: desperta. Não está bom o casamento? Comece a orar. Não está bom o relacionamento familiar? Comece a orar. Eu não estou conseguindo conversar com esse menino, com esse adolescente, está difícil. Nós não estamos entrando em acordo, está em conflito. Começa a despertar. Senhor, vou fazer agora o meu jejum, vou fazer agora a minha oração, vou fazer agora a minha busca, porque eu me despertei sobre esse assunto. E aí você vai esperar, porque o Senhor vai te responder. Eita glória! Essa campanha, ela vem do coração de Deus para as nossas vidas. E a ordem é: desperta. Nós não estamos mais sem tempo, irmãos, de tirar a armadura de soldado e descansar. Não dá mais tempo, irmãos. É hora de revestir, como Efésios 6 falou. É capacete, é armadura. Veste a armadura e continua. A armadura está um pouco suja, dá uma limpadinha nela, mas não tira. Continua marchando. Os dias são maus. O reino das trevas não está parando, não está brincando, e nós estamos dormindo. Então, a palavra do Senhor, ela traz essas indicações para nós. Nós vivemos numa sociedade com avanço tecnológico, industrial. Nós estamos vivendo num tempo em que tudo é rápido. Você já manda uma documentação pelo e-mail e a pessoa já te responde, você não precisa lá, você faz um agendamento eletrônico e aí você percebe que, embora tudo isso esteja adiantado e rápido, parece que nós estamos caminhando a passos lentos. Parece que não estamos avançando. A sensação é essa, e realmente a sensação é essa, porque nós estamos tendo tanto avanço. Nós estamos tendo tantos estudos e possibilidades. A igreja nunca foi tão intelectual. A igreja nunca teve tantas pessoas que são advogados, policiais, psicólogos, médicos. Mas nós estamos perdendo o levanta e anda. Nós estamos perdendo. Irmã perpétua, a sua dor é a minha dor. Vamos orar juntas. Eu não posso resolver o seu problema, mas eu posso comprar briga contigo. Irmã, qual que é o seu problema? Irmã Patrícia, o que você está passando? Vamos orar juntas. Eu oro de lá, você ora de cá. Os céus vai incomodar e nós nos despertamos e o mover de Deus irá acontecer. Se a igreja se unir, se despertar, irmãos, o inferno não suporta. Porque a palavra diz, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é necessário que nós, como soldados e patriotas, nós nos despertemos. Irmãos, o grupo, irmãos, LGBT, eles se unem. Eles se unem para fazer passeata, eles convocam reuniões. E você vai ver aquela rua lá de São Paulo principal, que eu esqueci o nome agora. Paulista. Exatamente. Olha a quantidade. Eles já falaram: nós vamos chegar no domínio, nós vamos chegar na república, nós vamos entrar na presidência, nós vamos dominar. E eles estão avançando, eles estão ocupando poderes importantes na nossa sociedade. E eles estão
estão cada vez mais avançando. O que o povo de Deus está fazendo? Conversando fiado e dormindo. Meu Deus. Jesus. Cadê o seu despertar? Cadê o seu despertar? Irmãos, discriminar as pessoas? Não, jamais. Isso não tem base bíblica. Falar com as pessoas que elas são erradas? Não. A Bíblia já fala: nenhuma afeminada entrará no reino do céu. A Bíblia, ela já tem a sua explicação e só julga o justo juiz. Mas nós temos que nos despertar porque nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. E por que eu digo que nós estamos dormindo? Eu atendo pessoas o dia inteiro. Eu atendo pessoas finais de semana. E eu pergunto para elas: alguém já falou de Jesus para você? Você já foi em alguma igreja evangélica? Eu pergunto para essas pessoas: não, ninguém nunca falou. Então o evangelho ele ainda não foi apregoado a todas as pessoas. Ainda não foi. E por quê? Porque nós não estamos nos despertando, nós estamos preocupados com o que é a vez de fazer amanhã, quando a palavra do Senhor diz: não estejais ansiosos. Nós estamos preocupados com tanta coisa que pode deixar para depois. Nós estamos tão atarefados e nós não estamos nos despertando, nós não estamos parando no meio dos nossos afazeres e falar assim: agora é a hora de Jesus. Aleluia! Eu preciso buscar o Senhor. Não adianta. Você pode procurar psicólogo, você pode procurar psiquiatra, você pode procurar melhores médicos. Se você não tiver uma intimidade com Deus, se você não tiver um despertamento de melhoria, você não vai conseguir melhoras, porque nós estamos afunilando, irmãos. Está cada dia mais apertadinho. Eu não sei se você se sente bem aqui, porque eu me sinto cada dia mais deslocada do mundo. Às vezes eu fico assim: Jesus, me dá sabedoria e força, porque se o Senhor voltar hoje, eu vou achar muito bom, Senhor, porque eu ouço coisas que os irmãos não suportariam. Eu digo, irmãos, desperta. O inimigo quer tragar nossos filhos. O inimigo quer acabar com o futuro da igreja. O inimigo quer destruir. E nós estamos dormindo. Mas eu venho de vez em quando no ciclo de oração. Não é despertamento. Isso não é despertamento. Não é. Se você conversar com o seu amigo de vez em quando, não mandar mais mensagem para ela de zap. Se você não mandar um áudio: e aí, queridona? E aí, meu amigo, como é que você está? Vocês vão perder na intimidade. Se você não ligar para o seu amigo, se você não frequentar a casa dele, ele não frequentar a sua casa de uma forma mais constante, vocês vão se afastando e de repente vocês não são mais amigos. Vocês podem até se falar, mas vocês não têm mais intimidade. E o Senhor manda te dizer nesta noite: volte a ter intimidade comigo. Oh, glória! Volte a falar comigo como um amigo. Lembra quando você falava assim: paizinho? Lembra quando você falava assim: meu amigo, meu mestre querido? É isso, irmãos. É isso que o Senhor está querendo. Volte à intimidade com o Senhor. Volte à intimidade com o Senhor. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a ver. Eu estava dentro de uma pizzaria, fui comer uma pizza, saí com a minha família. Pode deixar ela louvar, isso não atrapalha, não. Eu estava numa pizzaria com a minha família, minhas irmãs. Fui comer um sanduíche com a minha irmã Cláudia. Nós só fomos lá para comer um sanduíche. E aí saímos normal, fomos comer esse sanduíche. E aí de repente, um rapaz estava lá lanchando e ele chegou e falou assim comigo. Eu não estava vestida de roupa característica para falar assim: nossa, essa daí é da igreja tal. E aí ele chegou próximo a mim e ele falou algo que veio da parte do Senhor para a minha vida. E ele começou a falar, e as pessoas daquele lugar
começaram a ficar achando tudo aquilo absurdo, sem entender o que estava acontecendo, se era uma pessoa louca conversando com outra pessoa louca, porque eu comecei a chorar e a sentir a presença de Deus dentro daquela lanchonete. E esses momentos eles estão ficando mais raro, porque às vezes as pessoas elas vão para um lugar tão carregadas, que às vezes tem alguém ali que está precisando ouvir a voz do Senhor através da sua vida, mas você está tão preocupado com as coisas do porvir, você está tão preocupado e você não entende. Não há um deslocamento comum de um crente, não há um andar por acaso, tudo tem um propósito. O Senhor não te coloca no hospital porque quer provar você, o Senhor não coloca em um lugar para te humilhar, o Senhor te coloca ali porque tem vidas precisando ouvir. Olha para a sua mão: e vos darei poder. Tem pessoas que vão suicidar, tem pessoas que estão desejando o autoextermínio, e quando você fala uma palavra para aquela pessoa, você quebrou o espírito da morte sobre a vida daquela pessoa, e ela tem o direito de caminhar mais um pouco, e você vai dar ela o direito de conhecer Jesus como seu Salvador. Desperta, igreja! Está esperando você começar a cantar louvores naquela casa, mas eu vou ser despedida. Vai não, ela está vazia, ela está precisando de Jesus. Ela colocou até silicone, mas ela está precisando de Jesus. É você que foi assinar a sua carteira naquele lugar, e de repente, irmão, vai ser assim, ó, e você não vai estar mais no fogão. E o seu filho não vai estar mais na escola. E nós não vamos estar aqui mais. Ou seja, no tempo que a gente tiver, isso é real. A volta de Cristo é real. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Jesus. Eu preciso entrar na pregação. As pessoas estão dormindo sem dar conta que tal sono é maligno, pois não conseguem acordar e despertar para a realidade do mundo que vivemos. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. João 10:10. Deus, em sua sabedoria, está nos alertando para este fato. Desperta, desperta, desperta tu que dormes. O Espírito Santo nessa noite te alerta e convida a sair do marasmo espiritual. Deus. E o que é marasmo espiritual? Visto uma roupa, vou na igreja, canto os louvores na hora que o conjunto levanta, os adolescentes possam até ajudar eles também. Aí eu canto, depois eu ganho uma oportunidade e tá tudo muito legal, tá tudo certinho. Eu estou frequentando a igreja. O católico também faz isso, né? Ele vai com os adolescentes na igreja. Isso alegra a missa. Mas o Senhor está dizendo, na hora que o vento soprar, você pode não dar conta, porque você não está despertando. Teve um dia que eu passei, estava indo no banheiro de madrugada e eu escutei lá em casa, e aí eu dei uma empurradinha na porta. A Priscila estava assim umas 2, 3 horas da manhã orando, Jesus me ajuda, Jesus, e eu só ouvi isso repetindo, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E aquele ajuda foi assim, aquele gemido espremido, e ela orando, e eu não falei nada. Eu falei assim, ela está no despertar com o Senhor, ela está no despertar com Deus. E aí eu não falei nada, era um momento de intimidade dela com Deus. Ela levanta 5:30 da manhã para trabalhar, ou seja, ela não ia descansar. E aí depois ela chegou no outro dia bem cansada em casa, eu não falei nada. E aí
tão gostosa, porque eu lembro de quando eu escutava barulho no seu quarto ou na sala e a senhora estava orando. Sabe, irmãos, o legado que você deixa para o seu filho não é um carro, não é sua casa. O legado que você deixa para seus filhos é um despertamento espiritual, porque os dias são maus. E se nós não ensinarmos essas crianças desde pequeno o caminho que devem andar, e se nós não ensinarmos elas a despertar, elas vão se envolver com aquilo que não é da parte do Senhor. Acorda, homens e mulheres. Desperta. Eu quero ler aqui uma palavra do Senhor em Joel, no livro de Joel, no capítulo 3, porque você pode despertar, mas quando você desperta, o que você faz quando você desperta? O Senhor, Ele vai te dar estratégia. A cantora, a levita do Senhor, ela falou sobre estratégia. Então você despertou, e aí você vai ficar olhando no céu, vai ficar falando coisas, uma oração assim desconexa? Não, irmãos. Você vai pegar aquilo que o Senhor te deu. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um propósito do Senhor, e você vai pegar os que o Senhor te deu, você vai despertar. E no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3 de Joel, versículo 11, 12, 13 e 14, que nós vamos ler. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13 e 14. Joel, irmãos, fica antes de Apocalipse. Ele fica ali vizinho de Amós, Obadias. Aleluia. Se você deixar de ver um TikTok, você acha Joel rapidão. Joel capítulo 3, versículo 11 diz assim: ajuntai-vos e vinde, ó povos de redor, congregai-vos, o Senhor faz descer ali os teus fortes. Movam-se as nações, subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos e os lagares transbordam, porquanto a malícia é grande, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Pegai as vossas foices, pegai as vossas pesadas, as vossas lanças. Aí está falando de quê? De algumas ferramentas. Quem tem enxada, quem tem foice, pega tudo isso. Ou seja, o que a palavra do Senhor está dizendo? Pega as ferramentas que você tem, desperta e começa a trabalhar. Pega as ferramentas que você tem, desperta e começa a trabalhar. Não olha para o outro do lado que está parado, vendo o trabalho para fazer, e ele só está observando. Caminha, faz a sua parte, porque multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo do vale da decisão. Uma pessoa que ela não se desperta, ela traz tantos problemas para a igreja, ela traz tantos problemas para a sociedade, ela traz tantos problemas na sua vizinhança. E quando ela não tem problema, ela vai cuidar do problema dos outros. Mas ela não cuida, dizendo: vamos ficar caladinha, orar, vamos ficar caladinha, orar. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa situação. Não! Desperta, igreja. Desperta com a sua vida espiritual. Desperta no seu corpo espiritual. Já viu aquelas pessoas, eles pagam academia, falam assim, ó, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu vou comer menos açúcar, né? Menos carboidrato. E ela faz aquele monte de promessa, vai lá, paga academia 1 ano. Ela pisa lá 2 ou 3 vezes. Sabe por quê? Ela só pensou na vontade, mas ela não colocou aqui
como uma determinação. E despertamento é determinação. Você vai sentir sono, você vai sentir cansada. Quando eu falei com o Senhor assim, eu vou sair dessa depressão e vou me tornar uma psicóloga, não foi fácil não. Foram 5 anos de muita luta, foram 5 anos de muito sofrimento. Era chuva, era dificuldade, foi assalto, punhal na minha barriga. Levou meu telefone, levou todos os meus trabalhos na semana de prova. Mas eu tinha um despertamento, eu tinha um propósito e eu não podia parar. E o Senhor está falando com você. Por que você parou no meio da estrada? Estava dando certo. O caminho é difícil mesmo. O caminho é espinhoso. O caminho é trabalhoso. Porque a apatia de ficar como está, o comodismo, a zona de conforto é mais fácil. Mas o Senhor precisa que você se desperte. Desperta, desperta, Débora. Desperta, pode se colocar de pé, igreja. Desperta. Glória a Deus. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta e entrou um cântico. Desperta e entrou um cântico. Levanta-te, Baraque. Levanta-te, leva os presos aos teus cativos. Tu, filho de Abirão. Juízes 5:12. O Senhor nos chama para despertar, para acordar para as coisas dele. Esta campanha vem como um despertamento. Leva para a sua casa, cuida do teu trabalho, cuida das tuas tarefas, cuida da educação dos teus filhos, cuida disso, mas cuide das coisas do Senhor, porque é preciso. Oh, Deus, é mais. Glória a Deus. Para de reclamar e começa a levar ao Senhor em oração, começa a fazer propósitos. Vai. Nós queríamos comprar uma casa, estava difícil, não vacinava, não queria, o dinheiro não surgia, e nós começamos a nos despertar. Senhor, tu podes. Senhor, tu podes. Começa a fazer as coisas simples, irmãos. Começa a chegar a perto do Senhor. Começa a buscar do Senhor aquilo que você precisa, mas em meio ao despertamento. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.